Boa noite. Obrigada, presidente Peter. Demais vereadores, boa noite também. Obrigada pela oportunidade de esclarecer algumas questões com relação ao período integral, que hoje é o assunto que nos traz aqui. Boa noite aos meus colegas, nobres professores, assessores, também aqueles que nos ouvem e acreditam na educação. Aqui nós organizamos então e pensamos em esclarecer com relação à primeira pergunta que nos foi feita com relação ao fechamento de uma unidade, de uma sala no período integral na Escola Básica Alexandre Pfeiffer. Então, olha só, a primeira colocação que nós fazemos é que houve abertura de novas turmas, não foram fechadas nenhuma unidade. E depois eu vou mostrar quais turmas que foram abertas também. Eu tenho até mais alguns dados aqui, como o presidente me disse que nós temos 10, no máximo 15 minutos, eu já me antecipo dizendo que nós gostaríamos de uma outra reunião para esclarecer com mais detalhes algumas questões, tendo em vista que a educação é bastante complexa, é a maior secretaria e que ela tem demandas que alguns anos não tinham. Posso hoje falar isso de cadeira, presidente Peter, considerando que trabalho na educação há 33 anos. Então, a primeira questão é que novas turmas foram abertas, né? O que mais aconteceu? Desde 2013, tem uma lei que diz que todas as crianças de pré-escola, a partir dos 4 anos, eles devem frequentar a pré-escola. Até 2013, os pais levavam como um direito. Hoje não. Hoje a criança precisa frequentar a pré-escola. Essa lei, a 12.796, de 4 de abril. E os municípios tinham até 2016 para adequar-se. Contudo, nós temos também dados, considerando o CIMEC, que é o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do MEC, ele diz que nós ainda temos, que nós estamos atendendo 90% das crianças da pré-escola. Então, nós nos mobilizamos, nós mandamos ofícios para a cidade toda, para todos os segmentos, para a imprensa, pedindo que todas as pessoas que tenham contato com alguma criança de 4 anos que não esteja frequentando a pré-escola, que, por favor, realizem a sua matrícula. O que mais que aconteceu? Desde 2018, nós passamos a receber 300 mil a menos de recurso do PDDE, do recurso que vinha para alimentação escolar. E nós poderemos, nessa reunião na educação, mostrar, inclusive, que em 2018 não veio um valor muito significativo para a educação. Portanto, Florianópolis, Joinville, deixaram de atender o período integral. E ainda quero dizer mais, que se nós fôssemos buscar alguns municípios vizinhos, nós ainda temos pais que dormem na fila buscando vaga. E vou citar um exemplo, porque Joinville está na página da transparência, que ela atende o período integral de creche somente meio período. O que mais que aconteceu ainda? Nós recebemos uma determinação do Tribunal de Contas dizendo que nós podemos ter, no máximo, 20% de profissionais temporários, professores temporários. E hoje nós temos 26%. O período integral, ele é um programa, então ele não poderá ter funcionários, professores efetivos.
profissionais, professores, o atendente. O que mais? Aqui um outro questionamento que foi feito é: quais medidas serão tomadas pela CEMED para que tenham acesso ao ensino integral? Hoje, nós ainda temos 4 vagas disponíveis no período integral. Mas outro dado, vereador Fernando Malon, que é muito interessante, o senhor não imagina como esse número se movimentou. Hoje, já sofreu alteração de 65 crianças que entraram ou saíram. Então, é um número muito importante diante do atendimento que se tem na educação integral. Além disso, quando foi questionado, então, o que seria feito, também gostaria de dizer que nós temos oficina de banda, de dança, né, o corpo coreográfico, em 9 unidades, onde são atendidas uma média de 500 alunos. São atividades em contraturno. Então, as crianças, elas têm atividades onde essas crianças, elas estão em atividades saudáveis, em atividades que fazem parte da escola. O que mais? Hoje, a educação atende 658 crianças do projeto Travessia, em 15 unidades dos anos iniciais, que é a maior demanda, 6 unidades dos anos finais. Por isso que ela contempla 658 crianças. Projeto Esporte Comunitário, uma parceria com a Unimed, tem o quê? O atendimento hoje de 163 crianças. Projeto Coral da Unimed, outra parceria fantástica, com 37 alunos que participam semanalmente. Então, dentro desse contexto, já são atendidas 1.358 crianças. Além disso, nós estamos fechando, porque é início de ano ainda, aproximadamente 10 unidades com oficinas de esporte. Além disso, mais uma parceria que este ano será firmada com o SESC. 60 crianças serão atendidas. Aí aqui foi questionado, relatar quais unidades com número em período integral, com o número de alunos que foram desativados. Então, primeiro, não foi desativada nenhuma unidade. Foi oferecido em mais uma unidade escolar. O que aconteceu? Foram otimizados recursos humanos, espaços, material, enfim, né? Considerando o número de matrículas em 2018. Nós aqui temos... estou vendo lá que a nossa colaboradora... nesse momento, colocou quais são os critérios. Já vou falar daquele item lá. Então, olha só. Nós apresentamos, no questionamento que foi nos feito, onde estão as crianças, quais são os números de atendimentos e quais números que foram otimizados. E também, aqui, o número de crianças atendidos em 2018, eu vou pedir uma gentileza. Poderia fechar esse quadrinho e abrir já a última página, por favor, do quadro? Aí, por favor. Isso. Já a última página, por favor. É esse mesmo. Por favor. Isso, um pouquinho mais para cima. Olha só. Aqui estão os números que nós atendíamos em dezembro de 2018, 88, 75. Iniciou o atendimento era o número de matrículas
de atendimento nesta escola Alexandre Pfeiffer. Hoje, todas essas crianças que estavam na lista de espera, elas já foram matriculadas. Pode seguir, por favor, já vá para o último, para que não fique demorado. Aqui, ó. 672 e 644 é o número de atendimentos. Por favor. Aí, aqui, ó. Relatar se houve abertura. Está aqui, ó, por favor. Isso. Olha só. O número de turmas que foram ampliadas em 2018. Trenzinho Maluco, Neide Lobermaier, Algodão Doce, Henrique Schwartz, não tinha período integral, hoje tem na pré-escola, no ensino fundamental. A Abelinha, Criança Feliz, Ernesto Venera. Por que aparecem esses números aqui? Porque, com a obrigatoriedade da pré-escola, ela se tornou hoje uma necessidade. E não é só no nosso município. Isso é no país que aconteceu. Em princípio, a apresentação... eu quero falar dos critérios. Por favor, o primeiro quadrinho... A senhora tem 3 minutos e meio ainda, secretária. Tá, obrigada. Aqui, ó. Quais são, então, os critérios? Os critérios são, o primeiro, se a criança, se ela tem algum risco social, se ela tiver, é a primeira que precisa ser matriculada. Depois, encaminhamentos técnicos do Ministério Público, é outro item. Da menor renda per capita para a maior. Então, se tiver alguém lá, uma mãe, que ela tenha um salário mínimo e a outra família que tenha 10 salários mínimos, esta, com a menor renda, será atendida primeiro. O que mais? Os pais, eles precisam estarem trabalhando e, para a efetivação da matrícula, será observado o zoneamento como último item. Quero dizer também que o vereador Bogo nos questionou com relação se existia hoje. Nós colocamos essas turmas aqui da educação infantil, considerando o número de atendimentos, esse questionamento também com relação às creches, né, aos centros de educação infantil. Com relação se estava sendo atendido crianças que os pais não estavam trabalhando. Então, qual é a orientação? Se alguém sabe de alguma família, de algum munícipe que esteja utilizando dos serviços das unidades escolares de período integral e que não tenham essa necessidade, por favor, faça uma denúncia. Uma assistente social irá analisar o caso. Hoje, então, lá na reunião na educação, eu gostaria de mostrar o que foi que aconteceu ao longo dos anos na educação. Por exemplo, em 2004, o número de crianças dos centros de educação infantil era 836 crianças. Hoje, o número de 2018, porque as crianças da educação infantil, elas vão se matriculando ao longo do ano. Assim como os demais números, eles também se movimentam. Olha só o número que fechou 2018. Secretária, a senhora tem mais 1 minuto para suas considerações. Estou finalizando. Okay. 2.506. Todo mundo aqui sabe o quanto a educação infantil ela tem um valor significativo para que o município atenda essa criança. Obrigada, então. Obrigado, secretária. Eu sei que há ainda muitas coisas que a senhora gostaria de trazer, mas, como a senhora disse, a sua intenção de fazer uma reunião ampliada com os vereadores lá na secretaria. Então, por favor, eu gostaria que a senhora, na medida do possível, assim que possível, a senhora encaminhe uma solicitação, um convite aos vereadores para esta reunião na Secretaria de Educação, para tratar da educação de uma forma geral. Acho que isso é importante
e eu acho que faz muito bem para que a gente possa também conhecer um pouco mais da estrutura. Obrigado pelas suas manifestações iniciais. Agora eu passo a palavra ao vereador Fernando Malon, que é autor do requerimento da convocação à secretária para as suas interpelações. Vereador, o senhor tem o tempo de até 5 minutos para fazer as suas interpelações. Obrigado, presidente. Obrigado. Senhora secretária, obrigado por ter vindo. Sendo bem prático. A senhora colocou números ali, e não obstante tenha falado em abrir outras unidades, o que a gente verificou é que o número de alunos em tempo integral diminuiu. Isso é um ponto, certo? Tinha um número X, hoje tem menos. 644. A senhora fala também que me parece que seja uma forma de compensar a falta de tempo integral, existem atividades complementares em algumas unidades. Né? Por exemplo, foi mencionado aqui que tem a oficina de música em 9 unidades. Música, banda, corpo coreográfico. Travessia tem 15 unidades. E mais 6 de ensino de anos finais. O esporte comunitário tem, com 10 unidades. 3 unidades. Isso. A Fundação de Esportes atende outras 10 e tal. Mas o que me dá a impressão é o seguinte, que isso não preenche completamente a carga horária de todas as unidades de ensino, o tempo integral. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não Eu entendi. Não supre a falta de ensino em tempo integral. Mas isso é uma consideração. O que eu pergunto para a senhora é o seguinte, especificamente lá no colégio Alexandre Pfeiffer, que vieram alguns pais aqui, a minha assessora foi lá, e lá o que verificou? Suprimiu-se uma turma de tempo integral, e foi visto na escola com a diretora, e ficou espaço ocioso. O que significa entender que, se o espaço é ocioso, se fosse mantida aquela turma em tempo integral, não iria prejudicar novas turmas. É uma sala que ficou vazia. Por que, então, se suprimir na Alexandre Pfeiffer, se tem espaço sobrando? E, continuando na mesma pergunta, eu vou fazer as perguntas que eu tenho um tempinho, né? Sim. E por que, então, se pegou essas crianças e mandou lá para o Fujinaga? 13 quilômetros, isso causa um transtorno. O que a gente tem recebido notícias é que tem pais que moram na Serra Alta e vêm trazer os filhos da Progresso. E quem é do Progresso não tem matrícula. Essa questão, a senhora falou dos critérios de zoneamento. Esse zoneamento está sendo analisado mesmo, porque está gerando uma ida para lá, ida para cá, sendo que deveria, talvez, o primeiro critério é ver o zoneamento, para daí passar a ver os outros. É do bairro Serra Alta, aí vamos ver, é carente, os pais trabalham e tal. E aí fazer, para deixar essas crianças nos seus bairros. E a seguinte pergunta é a seguinte, com relação à transparência do cadastro de inscrições. Existe uma comissão, existe o cadastro, mas a gente não tem as informações sobre esse cadastro. Em outros municípios, já existem cadastros publicados que fazem com que os pais saibam quem está na fila e qual é a ordem que eles vão receber com base nessa comissão. O que eu pergunto é, existe o edital para inscrição, e eu sei que existe, já mencionou. Ele é tornado público o resultado dessas inscrições? E essa comissão, como é composta? Os pais têm acesso a esses cadastros? Eu pergunto isso porque, na saúde, nós reclamamos há algum tempo atrás da falta de transparência e de gente passando na frente da fila dos exames, gente que era de dentro da prefeitura passando na fila. E isto chegou, eu não levei muito a sério esse tipo de coisa, porque são muito diz-que-me-diz-que. Mas chegou também a notícia de que gente ligada à educação estaria sendo beneficiada, professores e outros funcionários da prefeitura beneficiados, furando a fila. O que a senhora pode me dizer sobre ter espaço ocioso e ainda se remanejar, e a questão da transparência? Obrigado. Secretária, a senhora tem até 10 minutos para a sua resposta. Certo. Então, a primeira questão. Todos nós sabemos que para atender as crianças não basta espaço físico. Todos nós sabemos. Na verdade, o espaço físico é o mínimo. Nós precisamos de profissionais. Então, essa é a maior questão que hoje nós estamos enfrentando, inclusive com o Tribunal de Contas, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, se nós olharmos
lá em 2004. Se nós pensarmos o que representava a folha da educação, em 2004 eram 12 milhões. 12 milhões, 708, R$277,75. Hoje, a folha de pagamento nossa, ela corresponde, em 2018, a R$65.518.782,71. Por que será que os demais municípios deixaram de atender em período integral? Será que... Porque eles também tinham espaço físico. Vamos pegar a nossa vizinha, cidades vizinhas, não tem o período integral no formato que hoje São Bento do Sul tem. As crianças não almoçam nas unidades, elas vão para casa e vêm fazer as atividades extracurriculares. Então, quando o senhor nos questiona, olha, não é uma atividade que tem uma relação talvez tão próxima com o ensino regular, é verdade. Qual é a obrigação do município? A obrigação do município é com o ensino regular. E é para isso que hoje nós temos que ter um diferencial. Quando nós olhamos o nosso IDEB, ele tem muito ainda para crescer. Sinceramente, eu tenho muito orgulho dos nossos educadores. Mas nós ainda temos muitos desafios. Falando ainda em aprendizagem, hoje nós temos uma equipe, que é a ATP, que era um sonho desde a época que o seu Silvio Drevic era prefeito. Uma equipe que ajudasse os profissionais, com uma psicóloga, uma fono, uma assistente social, profissionais, pedagogos que viessem, psicopedagogas, que viessem nos ajudar nessa questão. Inclusive, lá na reunião da educação, eu quero mostrar os números que o que aconteceu ao longo dos anos, as crianças que vinham para a escola com transtornos, com deficiência, o que aconteceu hoje com esses números. O que mais? O senhor também me perguntou, então a questão do espaço não foi só isso. E além disso, vereador, abriu-se em outras unidades. Então, quando nós pensamos na educação infantil, o quanto ela cresceu. E ainda queria complementar que hoje, o senhor me fez uma pergunta muito interessante, quando o senhor nos visitou lá no início da gestão. O senhor nos perguntou se o número de crianças alterava muito ao longo dos anos. Não, realmente ele não altera. As crianças nossas, são-bentenses, elas procuram um número muito importante, a educação infantil. Já nos anos iniciais e nos anos finais, elas migram para o Estado, para as escolas particulares também, mas na educação infantil, elas frequentam as unidades do município. O senhor também tinha me perguntado, me desculpe, do espaço físico, das atividades extracurriculares, então, que talvez ele não tivesse uma relação. Ele é o período integral, ele é um além hoje. Hoje, o município, ele está oferecendo algo a mais que a lei está exigindo. A transparência. Isso, muito bem lembrada essa questão. Existe uma comissão que são diretores, tem pais que fazem parte dessa comissão, né? E essa organização, essa comissão, eles se organizam e eles vão analisando cadastro por cadastro. Os cadastros, todos eles estão nas unidades escolares, não tem nada conosco lá. Então, aqui, lembrando, inclusive, do nosso vice-prefeito que está prestigiando a sessão, em uma ocasião, ele também nos questionou. Mas, professora Rosemarie, olha, eu estou recebendo questionamentos sobre essa ou aquela matrícula.
ele mesmo foi lá na unidade educacional, olhou todos os cadastros. Amanhã mesmo, qualquer pessoa pode olhar os dados. E assim, ó, eu posso garantir para o senhor que dentro dos critérios não existe nenhum tipo de privilégio. De acordo com o que se tem hoje, todos os cadastros que foram analisados. E outra questão, vereador Malon, por que primeiro a renda? Porque, olha só, o período integral, ele é um além hoje. Então, se a mãezinha está lá com 2 filhos, um salário mínimo, mas aí o senhor com 20 salários mínimos se candidata a uma vaga, a mãe com um salário mínimo, ela tem direito a primeiro escolher essa vaga. É claro que nós queremos as mães o mais próxima possível, sem dúvida nenhuma. Mas o município, hoje, o que ele oferece é isso. Então, essa mãe, primeiro, será oferecido para ela. Por favor. O que... Por favor, Dani, fale mais alto. Esse é um outro critério que faz parte do período integral. Secretária. Isso. A senhora tem 2 minutos e 30 ainda para falar sobre isso. Já estou encerrando, vereador Pedro. Isso. Hoje, com o sistema de gestão, isso irá ocorrer, para que fique realmente transparente, né? Mas assim, ó, se eu me cadastrei lá e tem uma renda de 10 salários mínimos, a mãe que vier com um salário mínimo, ela será atendida primeiro. Ok, secretário, obrigado. Mais algum vereador que queira fazer interpelações à secretária? O vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor tem o tempo de 5 minutos para suas interpelações, vereador. Secretária, satisfação recebê-lo hoje aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, é só uma pergunta só. Sim. A senhora, na primeira parte, a senhora colocou de que a demanda hoje comporta o uso de 26% de temporários. A lei é clara. Por exemplo, se ela diz que só pode ter 20%, e está sendo usado 26% por determinação já superiores, terá que voltar a 20%, eu só queria deixar a seguinte pergunta. Não se poderá, por exemplo, retirar crianças das escolas por causa dessa lei. Não dá para tirar. Com certeza. Deverão ser preenchidas por concurso, esses 6% para complementar os 26% que hoje a educação exige que você tenha até 26%, porque, 27%, 28%, porque aumenta o número de crianças, então aumenta o número de temporários. Hoje está em 26%. Só a pergunta que fica é a seguinte: será preenchido, então, ou chamados de concurso, pessoas para preencherem esses 6% faltantes? Era só isso aí. Não vou falar. Obrigado. É isso. É por isso que nós estamos tentando nos adequar, não é? Obrigada. Vereador Nivaldo Bogo, o senhor tem até 5 minutos para as suas manifestações. Vereador, só um minutinho. Quando for, secretária, quando for alguma das diretoras lhe auxiliar, tem um microfone sem fio lá, por favor, só para a gente captar a resposta também no sistema de som, para ficar gravado, ok? Obrigado. Por favor, vereador Nivaldo, o senhor tem 5 minutos para as suas manifestações. Boa noite, secretária. A pena, vereador Fernando Malon, que o seu requerimento não pediu para que a secretária falasse a respeito da pasta, então o assunto ficou restrito à questão das matrículas, do atendimento do período integral.
aproveitaríamos mais a vinda da secretária, quem nos acompanha também teria essas informações e uma oportunidade, né, porque as críticas acontecem da nossa parte, da parte da população, e seria a oportunidade, inclusive, da secretária, teria a oportunidade de se defender aqui, né, pessoalmente. Então, a questão, basicamente, aí, os questionamentos do vereador Fernando Malão, então, eles praticamente atenderam ao que seriam meus também. Mas a questão, por exemplo, que também é o assunto levantado pelo vereador, essa questão das vagas, pessoal que reside num bairro, como foi dito, e sabemos que existem alguns critérios nesse sentido, mas que vão do bairro A para o bairro C, e pessoas daquele bairro, às vezes, têm que ir para um outro bairro, né? Existe um estudo, um planejamento para se atender seja futuramente a questão se atender aonde nesses bairros existe uma demanda maior do que é a capacidade, né, de atendimento daquele bairro, daquela escola, para que se solucione, se facilite. E aqui tem essa questão do período integral e fugindo um pouquinho aqui a questão das creches, porque dificulta bastante pessoas que transitam aí, acho que até 10, 12 quilômetros, né, para deixar as crianças no local. Então, chega no final, já não é tão compensatório, satisfatório essa situação, né, porque despende de muito tempo e gastos, etc. E a outra questão, com relação à folha, como foi mencionado, né, de 12 para 64 milhões? Exato. A folha. Então, 65. Isso é um aumento de mais de 500%. Exatamente. Em 14 anos. Então, eu gostaria assim, que desse uma explanada nesse sentido, aí, o que levou a esse acréscimo, aumento de professores, aumento de salários, etc., para a gente ter uma situação, vendo que digamos assim, a inflação ela foi bem abaixo disso nesse período, né? Seria isso. Mas é mais ou menos o que eu fiz o cálculo aqui, para mais de 500%, né? De aumento. Quantos por cento representa isso na folha de pagamento? Tá, do orçamento. Então, tá. Obrigado. Vereador Bogo, primeiro, nós gostaríamos de dizer o seguinte, olha só, o pai, claro que tem, na verdade, essa questão de disponibilizar a vaga em outro bairro, mas esse pai, ele tem a oportunidade de levar em outro lugar. Olha só, hoje, quando nós olhamos as unidades de educação infantil, qual é o valor que o valor que é o investimento que o município precisa fazer aqui no município, nas nossas escolas particulares, em torno de R$1.200. Então, muitas vezes, o pai, ele prefere levar aonde? Mesmo que ele tenha uma situação um pouco mais privilegiada, por quê? Porque de 0 a 3, todos são matriculados hoje. Todos. E por isso que o primeiro critério é a renda. Então, olha só, o senhor hoje se cadastra e a vaga que tem, o senhor mora no Cruzeiro, mas o senhor quer levar, a vaga que abriu é na Vila Progresso ou no centro. O senhor diz, olha, eu irei levar lá, mas eu quero lá no Cruzeiro. Assim que abrir uma vaga, o senhor poderá levar lá. Então, hoje, eu posso garantir para o senhor que o município está oferecendo muito mais do que os demais. Blumenau tem uma lista de espera de educação infantil de 6.000 crianças. Não sei se o senhor viu esse ano, se teve oportunidade, no Bom Dia Santa Catarina, Araranguá, a comunidade, ela mesma construiu uma creche
Por quê? Porque o município está inviabilizado de oferecer o atendimento maior para as unidades. Então, assim, ó, é claro, vereador Bogo, que nós queremos atender as crianças mais próximas. E com relação à folha de pagamento, eu gostaria muito de mostrar essa evolução lá na Secretaria de Educação, porque vai ficar tão pequenininho o nosso quadro aqui para mostrar o que aconteceu. E eu vou dizer mais uma coisa para o senhor. Essa é uma questão muito séria de planejamento. Alguns anos atrás, o Tribunal de Contas, o Plano Municipal de Educação, ele era um documento de gaveta. Ele era um documento de gaveta. Hoje, as contas da prefeitura não passam, elas não são aprovadas se o município não estiver cumprindo com as metas, com as estratégias do Plano Municipal de Educação. Então, hoje, o município está cumprindo toda a legislação, além do que das prerrogativas da legislação. Será que eu esqueci alguma coisa? Poderíamos, então, mostrar lá, fazer essa reunião, para que a gente pudesse especificar um pouco mais. E eu vejo assim, ó, é extremamente importante a população conhecer a educação. Porque eu vou dizer que nós hoje não podemos comparar a educação que se fazia em 2004 da educação que se faz em 2018, em 2019. O que aconteceu? Só vou fazer uma palhinha aqui, ó, de fora do assunto. Se nós formos comparar os prédios em 2004, a situação deles, e os prédios hoje, como eles estão. Então, a mudança que ocorreu ao longo desses anos. E na folha de pagamento que compromete. E por que compromete? Porque a cada 3 anos, todos os funcionários têm a progressão horizontal, a progressão vertical, nós temos anuênio, nós somos um número grande de funcionários, nós temos o 3% que nós recebemos a cada 3 anos, os professores que, de uma forma louvável, vão estudando, todos nós vamos estudando. Começamos lá com o magistério, hoje temos uma especialização na área. Então, isso tudo faz com que a folha vá sofrendo alterações muito importantes. O senhor, assim, citando um exemplo, o governador de Santa Catarina preocupado hoje em manter a folha dos funcionários do Estado e dizendo que ele não gostaria que acontecesse com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O governador fazendo o pagamento em 2 parcelas. Por isso que o planejamento é tão importante. Obrigado, secretária. Mais algum vereador que gostaria de fazer alguma pergunta? Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. O senhor tem o tempo de 5 minutos para as suas manifestações. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, cara secretária, é um prazer tê-la aqui. Gostaria de fazer algumas ponderações, não entenda como crítica, só talvez contribuindo. Quando nós temos uma complementação ou atividade suplementar, nem de longe essa atividade vai cumprir o mesmo papel da educação integral, certo? O que a senhora citou ali como uma complementação da retirada do período integral, né? Então, claro, a gente sabe da importância dessas atividades paralelas, né? São música, banda e etc. Mas o ensino em si é sem comparação entre uma atividade e outra. Um dos questionamentos é o seguinte: o zoneamento ele foi realmente respeitado? Ele está sendo respeitado? E para que as pessoas possam entender, principalmente quem está nos ouvindo, para que não haja dúvida, qual é o critério nessa distância do zoneamento? Porque eu ouvi aqui em torno de 10 quilômetros, 12 quilômetros, só para que fosse esclarecido. Sim. Outra situação que me foi questionada há um tempo
temos funcionários que são de Rio Negrinho e trabalham aqui em São Bento, e não são poucos casos. Esses funcionários, eles teriam direito aos seus filhos ter creche ou escola aqui em São Bento? Contemplaria isso? Tá? Essa seria a segunda situação. A gente sabe que tem alguns pais que querem largar a educação do filho para a escola, né? Mas a gente sabe também que tem muita gente que realmente necessita dessa vaga, né? E a terceira houve a redução na idade do período integral de 14 para 10 anos, isso procede também? Rosmaria, eu acho que seriam essas as minhas considerações. Se não conseguir lembrá-las, nós vamos lá, tá bom? Obrigada. Primeiro, o município está cumprindo com o período integral, além do que diz a legislação. Ele diz que tem um determinado número. A educação básica, ela tem que atender em 2025, 25% do número de crianças. Esse número está além. Já está atendendo além. Então, o período integral, ele não deixou de ser atendido, ele está sendo atendido. As oficinas é algo a mais. Outra coisa, cada município é responsável pelo atendimento das suas crianças, dos seus estudantes. Em Mafra, nós tivemos, e isso foi plenamente divulgado, as crianças de Mafra, elas vinham para ser atendidas, aliás, as de Rio Negro, para serem atendidas em Mafra. Os pais entraram com uma ação no Ministério Público para que elas fossem atendidas na sua cidade, em Rio Negro. Então, as crianças estão sendo atendidas no período integral, o que, de acordo com a prerrogativa da legislação, de acordo com o Plano Municipal de Educação, está cumprindo com a lei o município, ele está além, e as crianças do período integral, elas têm sim aula de língua portuguesa e matemática. As oficinas é algo a mais que o município está oferecendo. Com relação à distância desse zoneamento. À distância, desculpe. Com relação à distância, é aquela questão, então, que nós levantamos. Aquela mãe que não ficou próxima à sua casa é uma mãe que tem uma renda maior. A família, né? A renda dela é maior. Então, por conta disso, ela será atendida mais próxima à sua residência ou ao seu trabalho, considerando que a renda dela era maior do que as demais. Então, se a mãezinha está lá com 2 salários mínimos e alguém vai com 10 salários, a primeira será atendida próxima à sua casa. E na educação infantil, nos pequenos, de 0 a 3, hoje, todas as crianças estão sendo matriculadas. E a redução, então, da idade de 14 para 10 anos, isso no período integral, isso procede? Antes Sim. Era ofertado para crianças até 14 anos de idade. Houve uma redução, então, para 10 anos. Quando existia o programa do governo federal, ele dizia que tinha que ser até 14 anos. Hoje, a família se cadastra e, de acordo com os critérios, ela é atendida. Até os 12, desculpe. Poderiam ter pego lá o microfone. Celina, por favor. Não é 10, é 12. O período integral é realmente até 12 anos, né, desde que ele teve a criação desse projeto. Em 2017, que ele funcionou num modelo diferente, que era Programa Novo Mais Educação do MEC. Então, lá tinha uma abertura até 14 anos, onde vinham os recursos que a secretária nos falou que já em 2018 a gente não recebeu mais, que eram os 300 mil ali para alimentação. Então, aquele ano foi atendido até 14 anos, mas nos demais anos, sempre até 12 anos. E quanto ao zoneamento,
3 quilômetros próximo da residência. Então, o que aconteceu ali final de ano no período integral ensino fundamental? Todas as unidades, em primeiro momento, conseguiram atender de imediato todos próximos à sua unidade. Tá? Então, foi atendido em primeiro momento. Um exemplo de escola Adélia Lutes. Então, ela atendeu toda a proximidade, 3 quilômetros, atendendo sempre a renda menor. Aí, quem ficou aguardando algumas vagas? Pessoas do Mato Preto, que tinham interesse no período integral. Então, assim que vai abrindo as vagas, vai chamando esse pessoal. Um exemplo da Alexandre Pfeiffer. Em primeiro momento, em 2018, no final, foi atendido todos que faziam parte do zoneamento da Alexandre Pfeiffer. Primeiro momento atendido. Nós tivemos alguns em espera, que agora já foram ofertadas vagas, hoje até falei com o diretor. E, assim, pessoas, digamos, que moram próximo da Engelberto Grosso. Tem escola próxima ali, 1,5 km, mas dão uma prioridade para Alexandre. Então, em primeiro momento, Alexandre teria que atender o zoneamento deles. Sobrando a vaga, abriu para essas pessoas. Nós tínhamos pessoas aí próximo ao fórum que queriam vaga lá na Alexandre, né? Também aguardaram e até hoje já foi ofertado porque sobrou. Mas o primeiro momento é os 3 quilômetros. Tá? Entendi. Só para esclarecer, então, essa redução pelo critério de idade, de 14 para 12 anos, então foi porque houve um corte nas verbas, ou no programa, é isso? Certo. Mas isso é uma diretriz federal, estadual ou municipal? Esse corte, como que vê? O Novo Mais Educação é federal, só funcionou no ano 2017. Foi feita adesão no final de 2016, né, e funcionou em 2017. Aí, nosso município não foi mais contemplado por conta do IDEB. Alguns municípios do Brasil têm, mas com IDEB baixo, né? São Bento do Sul tem um IDEB bom, aí foi cortado o Novo Mais Educação. Ele é do governo federal ainda, mas somente em alguns municípios. Que pena. Que pena, Mas não fomos premiados com outra coisa, né? Certo. Obrigado, agradeço. Obrigada, Celina. Obrigado, secretária. Vereador Jairson Sabino, o senhor tem até 5 minutos para suas manifestações. Alô. Queremos cumprimentar a secretária de Educação, Rosemary Cândido, que se dispôs a vir aqui nessa noite, atendendo o convite dos vereadores, essa solicitação que foi feita, e representando aqui as pessoas que estão nos prestigiando, os cidadãos que nos acompanham aqui pela internet, pela live do Facebook, da Câmara. Entre outras questões, mas o que é possível se colocar aqui, na questão do cadastro de alunos, onde se coloca aqui que isso também, tanto crônico já, cadastros onde as informações são prestadas de forma distorcida, gente que esquece parte da renda familiar, informa de forma equivocada. Né? Pessoal colocando aqui, algumas pessoas colocando aqui, diz, olha, como é que vamos fazer com isso aí? Tá. A secretária já falou alguma coisa sobre isso, eu queria fazer a colocação aqui, dizer que se poderia incentivar os pais e demais cidadãos, independente de ser pai ou não, de criança em período escolar, que pudesse fazer essa denúncia. Aí como denunciar, onde denunciar, fazer uma campanha na mídia sobre isso. A mídia está muito bem remunerada pelo Executivo e Legislativo, inclusive, para fazer essas campanhas. Que se aproveite o dinheiro do contribuinte que é destinado à mídia hoje para fazer campanha, coisa que hoje não é feita, desde outras, de saúde e outras áreas, mas essa especificamente que é o assunto hoje, para que se fizesse essas orientações, prestasse, olha, você perceber uma fraude num cadastro, você acha que tem alguma coisa, porque a pessoa não tem como, de repente, apresentar todas as provas. Ela está vendo ali que aquilo ali não é possível que seja verdade. É um casal, uma família que demonstra um certo padrão de vida, está com o filho assegurado naquela vaga. E, como a secretária falou, todos têm direito pela Constituição, mas, quando não tem vaga para todos, vai da menor para maior renda.
Agora, isso ali parece não estar de acordo, como é que nós vamos fazer com isso? Então, apresenta aquela suspeita e aí, de repente, a Secretaria vai tratar de levantar os dados se realmente aquela suspeita tem fundamento e tomar as providências. Mas eu creio que, se não for feita uma campanha muito boa na mídia, orientando, qual é o telefone que eu vou denunciar, esse telefone é confiável, há um sigilo, alguém, de repente, vão me identificar, eu vou ter retaliações, né? Para que se uma linha, um telefone da Secretaria pudesse acatar, receber essa denúncia, dentro desse sigilo, que é importantíssimo, e que a Secretaria pudesse pôr de alguém para verificar, fazer um levantamento, de repente, até no próprio ato do cadastro, da matrícula, orientar essas pessoas, dizer, olha, fica muito claro aqui, o senhor vai assinar, que se equivocar ou mentir no cadastro, vai dar na mesma, e lá na frente vai responder dentro da lei. Para que as pessoas entendam que não é assim, vou lá, eu vou mentir no cadastro, eu consigo vaga para o meu filho e os outros, cada um que se vire. Aí a pessoa que vai lá e presta uma informação autêntica, verdadeira, honesta, no cadastro, vai sempre ser prejudicado. Aí nós estamos sempre prejudicando os honestos, né? E as pessoas que são mentirosas, são fraudulentas, que esquecem a renda, ficam sempre se dando bem. Então, se tome providência nesse sentido para acabar com isso aí. Né? Muito obrigado. Obrigada, Sabino. Bem lembrado dessa questão, inclusive, complementando a resposta para o vereador Bogo. Hoje, as pessoas, elas fazem ouvidoria. Então, elas fazem ouvidoria dizendo, olha, a minha vizinha ou a fulana não trabalha, e até por conta disso, ou o pai também, né? Afinal, é a família. Com relação a isso, é pedido a declaração atualizada de trabalho. Então, automaticamente, isso vai fazendo o quê? Com que as famílias, elas fiquem muito atentas àquilo que ela declarou lá na hora de fazer esse cadastro. Então, todas as pessoas que tiver informação de que alguma família está usando os serviços do período integral de uma forma declarada que não era aquilo, poderá com certeza fazer essa denúncia. Celina, por favor. A Celina é a diretora responsável pelo nosso departamento de programas e projetos e todo dia ela pensa nesse período integral. Tem coisas que eu sinceramente não lembrava. Não, Ótimo, sim, Celina. é que eu estou ali direto, né? Essa questão, vereador Sabino, de realmente o período integral é para aquele pai ou mãe que precisa, que está trabalhando. Então, veja, nós já conseguimos atender muitos ali que estavam esperando por um trabalho agora bem direto que as escolas estão fazendo, exigindo a atualização da declaração de trabalho com mais frequência. Porque nos demais anos, sempre entregava no final do ano, ficava lá. E se você descobrisse que o pai não estava trabalhando, aí você conversaria com a família. Então, agora a gente está cobrando a cada 3 meses a declaração atualizada que o pai, a mãe, o responsável está trabalhando. Então, nós já tivemos, no final do ano, muitas declarações, que agora foram pedidas novamente, 28 de fevereiro, e o pai já veio, não estou trabalhando mesmo, sabe, pode dar vaga para outro. Eles mesmos já vieram, está sendo até, conversando com alguns diretores, eles mesmos chegando e falando. Porque quando vem a declaração, é falado já, o senhor tem que realmente ser responsável por essa informação, porque pode ter uma denúncia na ouvidoria que o senhor ou sua esposa não está trabalhando. Então, eles estão sendo assim bastante honestos e vindo procurar a direção e avisar, realmente eu não preciso mais da vaga, agora minha esposa está em casa. Aí a gente oportuniza aquele que está esperando, né, que realmente precisa. Isso, né? Oi? Sim, isso. No caso de uma declaração falsa, que é registrado na ouvidoria, assistência social faz a verificação na família. Isso. Denuncia na ouvidoria. Porque eles vão lá para a diretora, né? A vizinha não está trabalhando e está no integral. Eles mesmos estão cuidando a comunidade escolar. Então, percebe que a vizinha está em casa, vai lá denunciar para a diretora, né? Só que aí tem que oficializar, né? Tá. Muito obrigada.
Mais algum vereador que deseja fazer perguntas à secretária? Vereador Dagmar, o senhor tem até 5 minutos para suas interpelações. Senhor presidente, senhores vereadores e querida secretária Rosemary Cândido, eu só quero fazer uma manifestação de agradecimento à vossa pessoa, à secretária, à equipe da secretária, porque a gente tem visto um crescimento bastante sensível, bastante significativo nesse tempo do trabalho que estão exercendo ali à frente da Secretaria de Educação. Em todas as vezes que eu precisei da informação e que nós procuramos e fomos atendidos, isso dá uma sensação e dá uma satisfação de trabalhar com pessoas competentes. Eu quero registrar, então, o meu agradecimento e a minha observação de que vemos o domínio da área cada vez mais exemplar e significativa na área da educação. Então, nossos parabéns, mas não vamos afrouxar a corda, porque sabemos que, infelizmente, na nossa comunidade escolar, não é fácil. Nós temos sempre boas pessoas, bons pais, boas famílias, mas também temos aqueles que querem tirar proveito da situação. E sempre vamos ter aquelas situações de fofoca que, infelizmente, querem desestabilizar a nossa boa relação com a Secretaria de Educação, com os pais, com os vizinhos, com amigos, com as professoras e diretoras, enfim. Então, meus parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, vereador. Muito obrigada. Mais alguém com algum questionamento? Não, então eu vou conceder à secretária, mais 5 minutos para suas considerações finais. Desde já agradecemos a sua presença e, por favor, a senhora fique à vontade para suas considerações finais após aquilo tudo que foi perguntado e as suas respostas, e também o nosso agradecimento à equipe da educação que esteve aqui participando e contribuindo com as respostas. Obrigada. Eu gostaria de fazer um apelo a cada pai, a cada mãe, que olhe o seu filho com amor, com carinho, mas que jamais desautorize os profissionais da educação. Jamais. Nós estamos com tantos desafios hoje da vida moderna. Quero dizer que nós temos crianças, que nós temos jovens, que nós temos estudantes fantásticos. Não é verdade quando nós dizemos que essa juventude está perdida. Alguns dias atrás eu fui participar de uma palestra da UDESC. Eu fiquei encantada com os jovens que estavam lá participando da fala, da palestra, com as perguntas, com a atenção do professor físico, doutor que estava lá. Todos nós professores, não só os professores, porque nós que estamos fora da sala de aula, temos que trabalhar muito para quem está na sala de aula, faça o seu trabalho da melhor forma possível. É para isso que todos nós trabalhamos. Então, um agradecimento especial a cada um dos nossos colegas profissionais da educação. Nós vemos alegria quando nós estamos nas unidades educacionais, as pessoas que deixam as unidades limpinhas, as pessoas que cozinham, as pessoas que trabalham diretamente com a criança, as especialistas, as secretárias, os diretores dão a sua alma pela educação. Quem está na educação, nós temos todos um compromisso muito grande e nós agradecemos. Agradecemos aos pais que confiam no nosso trabalho e agradecemos essa oportunidade. E queria só encerrar a fala com uma palavrinha ainda aos educadores. Já me dirigi a eles em algum momento com essa fala. Quando lançamos uma semente na terra, juntamos a ela a esperança, de que vai nascer uma planta, da planta o fruto, e do fruto
e do fruto novas sementes. Então, meu muito obrigada a cada profissional. Nós somos em quase 1.600 cuidando dos 11.000 alunos. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Mais uma vez, os nossos cumprimentos em nome da casa, em nome de todos os vereadores. Parabéns pelas suas explanações. Creio que todos os questionamentos que foram aqui feitos foram respondidos de forma adequada. Parabéns por isso. E ficamos no aguardo, secretária, da sua manifestação com relação a uma data para essa reunião que a senhora gostaria de fazer para apresentar números, apresentar outros dados da educação lá na secretaria, convidando todos os vereadores a participar. Aguardamos isso e marcaremos com certeza a nossa presença lá. Obrigado, secretária. A senhora fique muito à vontade para continuar na sessão ou, se tiver outro compromisso, para seguir adiante nos seus compromissos. Obrigado, secretária. Obrigado a todos os componentes da Secretaria de Educação que estão aqui. Também o nosso cumprimento, nosso vice-prefeito, Márcio Drevek, pela sua presença. Senhores vereadores, na palavra livre, nós temos 10 vereadores inscritos para a palavra livre. Eu vou conceder o tempo de 3 minutos a cada vereador. Vereador Bogo. Senhor presidente, eu vou me abster da palavra e peço licença, inclusive, para me retirar. Ok, vereador Bogo, número 4. Por favor, sorteio do primeiro vereador fazer uso da palavra. 7. Para rapidamente fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador, presidente dessa casa, o vereador Peter Alexandre Knoibler, o tempo de até 3 minutos para as suas colocações.